Ela tá, ó, ícone. Logo no primeiro dia já morre uma galera. Tem uma guerra, eles vão lá lutar. E tem o tempo todo. E não fica melhor daí pra frente. A conta não fecha. É uma relação complicada. Você vai se fuder de chorar. Eu não sou apaixonada pelo Zayden. Puta merda. O pessoal se passa. Não tinha nada a ver com nada. Calma, vou dar um tempo pra você pensar. Ai, que Deus me segure. E aí que pegar, pegou. Puta que pariu. Está por toda parte. Irritou pra caralho. Tem quem me convença de que ele não é o melhor do mundo. Olá, amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ter a nossa primeira resenha oficial desse canal. E a gente vai falar sobre Quarta Asa. Eu tô com essa edição linda, maravilhosa, de luxo, porque ela tá toda anotadinha. Aqui, ó. Ela tá, ó, ícone. Enquanto a versão brochura eu já li também, uma vez nessa e uma vez na outra, mas ela ainda se encontra dessa maneira porca. Eu só fiz algumas anotações, eu não terminei de anotar esse livro e ele tá com os marcadores aqui pra eu lembrar de algumas coisas, então ele tá assim um pouco deselegante pra esse vídeo, por isso eu vou usar a outra versão, entendeu? Mas deixa eu só mostrar pra vocês o comparativo. Essa é a versão brochura e essa é a versão de luxo e tem uma diferença significativa no tamanho, eu acho que mais assim que dá pra perceber. Quarta Asa já é um livro grande, mas na versão de luxo ele fica enorme. Esse negocinho tá pra fora porque eu tava colando ele, porque ele descolou. Gente, olha esse livro. E eu amo que ele reflete como escamas de dragão, que, caso você não saiba, temos dragões nesse livro. Então assim, lindo. Amigas, pausa rapidinho nesse vídeo pra eu dar um recadinho pra vocês. O vídeo de hoje, mais uma vez, tá sendo patrocinado pelo CEISC, que é um cursinho preparatório pra OAB, mas eles também têm várias outras coisas. Tem cursos pra concursos públicos, tem pós-graduação, tem várias coisas muito legais. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, então o CEISC é o cursinho que tem me ajudado muito, muito, muito nessa jornada de estudar pra prova da OAB, que é super difícil. Mas eles facilitam muito pra gente, porque tem várias ferramentas super legais que fazem o processo ser bem mais leve. Então a gente tem acesso aos cronogramas de estudo, que na minha opinião facilita muito, porque uma das minhas maiores dificuldades é que no começo eu ficava super perdida em relação ao que eu tinha que estudar ou não. E o fato de que eles organizam as aulas direitinho e colocam num cronograma pra você e fala assim, você começa daqui, depois você faz isso aqui, aí hoje você faz esse exercício, esse simulado. Gente, facilita horrores. Além disso, as aulas são todas ao vivo, então o conteúdo tá super atualizado, mas elas ficam gravadas no site pra você assistir até o final do curso. Tem e-book com todas as matérias, tem vários simulados pra você fazer e treinar bastante pra prova, que eu acho que a prática é uma das partes mais importantes. Acho que uma das coisas que eu mais gosto também é que as aulas são totalmente do zero. Se você não sabe absolutamente nada, você tá super perdido em relação à prova, em relação à matéria, ao conteúdo, eles vão te explicar tudo do zero, como se você nunca tivesse ido pra faculdade. E eu acho que facilita bastante, até porque às vezes a gente tem contato com aquela área ou com aquela matéria, mas na vida funciona um pouco diferente do que funciona na prova e eles te explicam exatamente o que você precisa saber pra passar. Então assim, é incrível, maravilhoso, eu gosto muito, eu adoro os professores, eu adoro a didática, eu adoro tudo. Venho falar pra vocês com muito carinho mesmo, porque eu realmente gosto. Uma coisa muito legal também é que a gente tem um cupom de desconto VB 2025, então quem for fazer qualquer curso lá, usa o meu cupom pra ganhar um descontinho, tá bom? É isso, meus amores, vou liberar vocês pra ir pro vídeo agora, tá? Com a aparição da minha gata, fala pra eles que eles podem assistir o vídeo agora, né? Você vai também, vai lá. Seguinte, galera, eu não sei direito como fazer uma super resenha, porque geralmente eu falo besteira sobre pontos específicos de um livro. Uma resenha completa, cheia de detalhes, ui, isso é novidade. Eu não sei se eu sei fazer, mas a gente vai descobrir agora. E aí vocês vão me falando o que vocês querem que eu inclua nas resenhas, enfim. Vamos descobrir como fazer isso juntas. Eu separei aqui um pequeno roteiro com coisas mais importantes pra eu lembrar de falar pra vocês, então vamos a elas. Eu acho que antes de eu falar sobre a minha opinião do livro, eu tenho que contar um pouquinho da história pra vocês, né? Até porque eu sei que nem todo mundo leu, e às vezes vocês querem saber se vale a pena ler ou não. Então, vou contar um pouco da história primeiro, tá bom? É um livro de 543 páginas, então não vai ser uma leitura rapidinha. É uma romantasia. A romantasia acho que é um termo mais novo, mas basicamente é fantasia, só que também tem bastante romance, né? Geralmente a fantasia, ela tem migalhas de romance. A romantasia não, ela envolve os dois mundos ao mesmo tempo. Eu diria que tem um pouco de distopia também. Ao decorrer do livro, você vai vendo a distopia? Acho que sim. Enfim, Quarta Asa é uma romantasia que se passa no Instituto Militar. E aí, nesse lugar, gente, quando você atinge uma certa idade, você tem que meio que escolher ali uma profissão. E o Instituto, ele é dividido em algumas áreas. Então a gente tem, os escribas, os cavaleiros, a infantaria, nananã. Basicamente, você tem que escolher pra onde você quer ir. Os escribas, eles são basicamente os historiadores, / jornalistas. Tudo que acontece passa primeiro por eles,
pra depois ser informado pra população geral. Os cavaleiros, eles são, tipo, como se fossem militares. Eu tô tentando colocar os termos pro nosso mundo pra vocês entenderem também. Então, assim, tem uma guerra, eles vão lá lutar. E tem o tempo todo. Ah, estão tentando invadir aqui. Vai lá, proteger a gente. E aí tem os médicos. Enfim, gente, tem essa divisão mais ou menos. É que o que vai ser interessante pra gente mesmo são os escribas e os cavaleiros. Porque esse livro vai contar a história da Violet. E a Violet estudou a vida inteira pra ser escriba. Porque o pai dela era escriba, então ele treinou ela pra ser uma escriba também. E ela adorava e tudo mais. Mas aos 45 do segundo tempo, a mãe dela obrigou ela a ser cavaleira de dragão. É tipo assim, ah, foda-se, vai ser cavaleiro. Não quero saber. E aí a diva foi, né? Ela teve tipo 6 meses pra se preparar. O bagulho mais difícil da vida dela. Mas ela foi. Ser um cavaleiro de dragão é a profissão mais prestigiada nesse mundo. Só que também é a mais perigosa. E a nossa diva é uma pessoa fisicamente frágil. O que não facilita muitas coisas pra ela, sabe? Porque na divisão dos cavaleiros, ir de arrasta pra baixo, gente, é a coisa mais normal do mundo. Inclusive, as taxas das pessoas que realmente chegam até o final do, tipo, do curso, do treinamento, e elas se formam, é baixíssima. Logo no primeiro dia já morre uma galera, assim. Porque o pessoal tá sendo treinado pra ir pra guerra, pra defender todo mundo, não sei o quê. O próprio treinamento é super pesado e pode te matar a qualquer momento. Tipo assim, a primeira prova deles é atravessar um parapeito deste tamaninho. Eu acho que tem, tipo, o tamanho desse livro pra você pisar. E é um bagulho, assim, 30 metros de altura. Eu não sei quantos metros são, mas é alto pra cacete. Que delícia! Sem proteção nenhuma, você só tem que atravessar lá de um lado pro outro. E aí, se você cair, acho que não vai formar, né? Grande parte das pessoas que querem ser cavaleiros acabam morrendo nessa primeira etapa. Você nem virou um cadete ainda. Você só tá tentando entrar na divisão. E aí você morre já. Então assim, gente, é uma coisa meio bizarra, né? E não fica melhor daí pra frente. Cada vez mais as atividades são mais perigosas. Além disso, os cavaleiros se matam entre si também. Por diversas razões, tá? Mas a maioria é porque nem todos os dragões querem se aliar aos humanos. Na divisão dos cavaleiros, eles vão eventualmente se juntar, se unir com um dragão. São os dragões que escolhem as pessoas. Só que são, tipo assim, 200 cavaleiros, 100 dragões. A conta não fecha, galera. Então, muitos cavaleiros acabam, matar uma galera, né? Pra ter mais chances de estar com um dragão. E os próprios dragões também não são muito amigáveis, entendeu? Se ele olhar pra sua cara e não gostar muito, taca fogo em você, literalmente. Ai, que delícia, que agradável, né, pessoal? Eu gosto que é um lugar bem seguro. Graças a Deus, bem, bem seguro. Como se não fosse complicado o suficiente, nessa mesma divisão nós temos Zeren Riors. Nosso interesse amoroso por aqui, que é o inimigo número 1 da família da Violet. Na verdade, as famílias são rivais, né? Porque o pai dele matou o irmão da Violet e a mãe da Violet matou o pai do Zeren. Que coisa gostosa, que clima bom. Ele é literalmente a única pessoa que a irmã da Violet pediu pra ela ficar longe, manter distância. E aí você adivinha? Quem foi a única pessoa que ela foi incapaz de manter distância? Vou te dar 3 chances. Então aqui a gente vai estar trabalhando com o famoso Enemy to Lovers, famílias rivais, proximidade forçada. Tem uma dinâmica de grupo muito legal, porque dentro do esquadrão da Violet a gente vai conhecer uma galera. E eles vão ser amigos. Daí a gente tem que ver quem são os inimigos dela, quem são os amigos, quem é a família, enfim. É muita gente pra lembrar o nome, tá? Isso eu posso dizer com certeza. É um livro que a minha dica é você ler com um caderninho. Vai anotando o que você tá lendo, porque senão daqui a pouco você não sabe de mais nada, você não lembra de mais nada. É muita informação, são muitas pessoas. E temos também um grandíssimo slow burn, tá? Porque o livro tem 500 páginas, você vai ler 300 até chegar ao primeiro beijo. Ai, 100 páginas, nada. 200 páginas, nada. 300 páginas, um beijico. E aí vai, mas eu juro que vale a pena. Agora vamos minhas considerações sobre essa história. Gente, eu tenho uma relação complicada com Quarta Asa. É uma coisa assim meio estranha, porque é um livro que eu simplesmente amei. Eu acho ele muito bom, eu acho ele muito foda. Eu dei 5 estrelas, tá? Favoritei porque eu realmente achei muito bom. Eu li a primeira vez o ano passado, e aí esse ano eu reli porque eu queria ler a continuação, né? É uma saga. E assim, é um livro muito bom que eu gosto muito, mas eu acho que eu não colocaria ele num lugar de favoritos da vida, sabe? Então, tipo, pô, adoro Quarta Asa, muito bom. Mas não é uma grande obsessão da minha pessoa, sabe? Por exemplo, eu não consigo comparar Quarta Asa com Estilhaça-me, que eu sou completamente obcecada, maluca, pirada, entendeu? É isso, não é uma obsessão e eu não colocaria como favorito da minha vida, mas definitivamente uma leitura muito boa, que vale muito a pena. E que assim, é fantástico, é sensacional, eu adoro. Tanto que eu favoritei. Sabe? É uma relação complicada. Agora,
Nota de choro, eu colocaria 3 de 5. É um momento específico, você não vai chorar o livro inteiro. Tem momentos e momentos não tão legais, meio tristes, mas você não vai chorar o livro inteiro, entendeu? É um momento específico que você vai se fuder de chorar. Em relação ao Hot, é um livro que não tem tanto Hot ainda, até porque é o primeiro livro de um monte, né? Porque a saga ainda tá sendo escrita, ainda não acabou. Já tem 2 livros lançados, além desse, mas não terminou ainda. Então, nesse momento aqui, a gente não tem muito Hot. Até porque a história tá começando. Eu falei pra vocês que vai ter 300 páginas pra um beijo. E tem flirt o livro inteiro, gente. Mas Hot mesmo, a gente vai ter depois de uma longa caminhada. É um bom Hot. Eu gosto do jeito que Rebecca escreve o Hot, porque eu acho que ele não é tão explícito. Mas ele também não é super comportado, tá? É um tipo de Hot que eu gosto. Eu acho que, verdade seja dita, eu não sou apaixonada pelo Zayden. Eu acho que é isso que me pega. Então, não é um livro que eu consigo ser obcecada, porque eu não sou obcecada pelo personagem principal. Eu acho ele foda, eu gosto muito dele, mas eu não colocaria aí no meu top 5, entendeu? Talvez eu fosse aproveitar muito mais o Hot se eu fosse apaixonada por ele, mas eu não sou. Mas é um bom Hot. Tem umas 2, 3 vezes no máximo, bem mais pro final do livro, entendeu? Vai demorar um pouco pra chegar nessa parte. Então eu acho que fica bem equilibrado com a história. Eu particularmente gostei bastante. Enfim, só detalhando pra vocês, porque eu sei que sempre tem uma galera que quer saber dessa parte em específico, tanto pra ler quanto pra não ler, então... Outra coisa que eu queria comentar é que, na minha opinião, todo livro tem uma música. E eu sinto que Quarta Asa, a música é Silence, do Marshmello. Então, depois que vocês lerem, escutem a música. Eu acho que o tópico músicas é uma coisa que eu vou incluir em todas as minhas reviews, porque, gente, eu tenho playlist pra quase todos os livros que eu leio. E às vezes eu tô ouvindo uma música e eu falo, puta merda! É do fulano de tal. É do casal do livro tal. É de não sei o quê. E aí eu crio uma playlist imediatamente. Às vezes a minha playlist só tem 2 músicas. Mas não importa. Se eu ouvir a música e eu pensar um livro, eu vou fazer uma playlist. Agora que vocês sabem a minha opinião no geral sobre o livro, eu vou falar sobre tópicos que eu gosto, tá? Número 1, o apelido. Gente, isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu amo e que eu colocaria assim no favoritos da vida, que é o apelido que o Zayden dá pra Violet. E nesse momento a gente vai ter um pouco de spoiler do livro, mas coisa pouca, tá? Tem uma cena nesse livro que é uma das minhas favoritas, que é quando o Zayden percebe que a Violet, na verdade, não é nada frágil. Ela só parece frágil, mas ela é bem violenta, que é exatamente o que ele usa. Ele diz exatamente essa frase e eu amo essa cena. Ela tá, inclusive, com post-it dourado, gente, porque eu sempre uso post-it metalizado pras minhas cenas favoritas dos livros. E essa é uma cena que eu realmente gosto muito, que é quando ele percebe isso nela e é daí que vai vir um apelido. Então o nome da diva é Violet e ele vai passar a chamar ela de Violência. Que delícia! É um dos pontos altos desse livro pra mim. Recentemente popularizou muito isso dos personagens terem um apelidinho especial pro seu interesse amoroso. Só que o pessoal se passa. A gente começou bem, a gente começou com apelidos bons. E quando a gente foi ver, os apelidos não tinham nada a ver com nada. A gente começou assim com Meu Amor, do Aaron Morner. Um Raio de Sol, do Alex Volkov, um Sabidinha em Percy Jackson, Violência em Quarta Asa. Tem apelido que eu vejo por aí que só me dá vergonha alheia mesmo, que eu acho muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito. Foi uma coisa que popularizou e eu acho que banalizou um pouco também, porque a galera simplesmente escolhe qualquer apelido só pra ter um apelido, entendeu? Pra ter essa marquinha registrada, porque a gente realmente gosta quando tem um apelido. Só que o apelido tem que ser bom. Tem que ser bom e tem que fazer sentido com a história. Se é uma coisa aleatória ou o apelido é uma merda, acho que não vai ser legal, galera. Acho que não vai funcionar. Eu fico feliz quando eu vejo um apelido que é realmente bom. Então, Violência, que ainda funciona perfeitamente com o nome dela, simplesmente impecável. Falando em apelido, uma coisa que me pega muito nesse livro é que o nome da nossa diva é Violet. O meu nome é Victoria. Calma, vou dar um tempo pra você pensar. Eu vou dar um tempo. Quando a gente junta esses 2 nomes, a gente tem um apelido em comum, que é Vi. Tudo bem que a maioria das pessoas me chama de Vicky, mas também tem muita gente que me chama de Vi. E aí a Violet, chamam ela de Vi no livro. Então, quando qualquer homem, porque sim, teremos outros homens dando em cima dessa mulher, quando qualquer homem chama a Violet de Vi, ai, que Deus me segure! Ele não está falando com ela, ele está falando comigo. Como se minha cabeça perturbada precisasse de mais algum tipo de incentivo pra viver no mundo de faz de contas, né, galera? Pra pensar que todo personagem principal sou eu. E não me julga, porque eu sei que vocês fazem exatamente a mesma coisa. Tanto que eu não me importo com características do personagem principal, porque eu sempre imagino que sou eu. Então, assim, como se eu precisasse, né, de mais alguma coisa pra imaginar isso. Toda vez que alguém falava Vi, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu me derreti imediatamente.
tá? Foi um problema que eu encontrei nesse livro. Porque eu não podia ler nada que eu começava a ficar, ai, para! Agora, uma coisa que eu gosto muito nesse livro é que a escrita da Rebecca é cheia de pistas. Se você prestar bem atenção, você consegue descobrir bastante coisa, tanto sobre esse livro quanto sobre os próximos. Então eu acho uma escrita meio genial, sabe? Eu gosto muito porque ela vai jogando easter eggs, basicamente. E aí quem pegar, pegou. Eu não tinha percebido, obviamente, da primeira vez que eu li, mas quando eu li pela segunda vez, eu falei, puta que pariu, está por toda parte. E aqui eu vou dar um exemplo e vai ter spoiler de Quarta Asa, tá? Acho que o maior dos easter eggs que tinha o tempo todo é que o sinete da Violet ia ser dominadora de relâmpagos. Por quê? Página 21. 20! A Violet estava falando que ela tem dificuldade com espadas, são muito pesadas pra ela. Até eu anotei aqui porque foi tão óbvio quando eu li da segunda vez que foi ridículo. Ela fala assim, mas eu sou bem rápida com adagas, bem rápida mesmo, rápida como um relâmpago. É um easter egg, é só uma referência assim, absurda, que você nem, tipo, mano, não vai nem passar pela sua cabeça, mas se você ler com bastante cuidado, é uma coisa recorrente, ela fala sobre relâmpagos e tempestade o tempo todo. Aí a gente tem, ó, página 37, quando ela foi atravessar o parapeito e perguntaram o nome dela. E ela respondeu, Violet Sorrengueio. Aí ela fala assim, respondo, um trovão ressoando acima, o som estranhamente reconfortante. Tipo assim, por toda parte as referências. E aí depois ela fala sobre como ela gosta da chuva e da tempestade, não sei o quê. Que é um traço de personalidade que vai ter algum uso mais pra frente. Daí outro momento, lá pra página 304, quando tem o primeiro beijo deles dois, a Violet fala assim, uma luz queima atrás dos meus olhos fechados, seguida de um trovão. Então o tempo todo a Rebecca reforça essa ideia de trovão, 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 relâmpago, chuva, pra ficar meio que no nosso subconsciente, eu acho, sabe? Tem alguns indícios também de um plot altíssimo que acontece no próximo livro, Chama de Ferro, mas eu vou deixar pra contar pra vocês na resenha que eu fizer de Chama de Ferro, tá? Porque já é um plot imenso, então eu vou deixar pra resenha de lá. Mas assim, se você analisar bem Quarta Asa, você descobre exatamente o plot do próximo livro. Então assim, outro ponto que eu tenho pra fazer é que o Dan nesse livro me irritou pra caralho. Puta que pariu. Pra quem não sabe, o Dan é o melhor amigo da Violet, mas ele é extremamente super protetor. Acaba mais botando ela pra baixo do que ajudando ela. Ele me irritou horrores. Vocês vão ver nos próximos vlogs de leitura que ao passar da história, dos livros, eu comecei a ver ele de outra forma. Mas nesse livro em específico, no começo eu tava achando ele ok, eu tava gostando dele até, e depois ele só me irritou horrores. Eu tava com ódio puro e genuíno dele o tempo inteiro. Os dragões são definitivamente a melhor parte desse livro. Eu acho que eu esqueci de mencionar, mas quando um cavaleiro se une com um dragão, resulta em um sinete. O cavaleiro meio que ganha um superpoder. E o sinete, gente, pode ser várias coisas. Na verdade, depende da maior necessidade do cavaleiro. É mais sobre o cavaleiro do que sobre o dragão. O dragão meio que é a fonte do poder, mas o que vai ser o poder vai de acordo com a personalidade do cavaleiro, entendeu? Dito isso, o melhor sinete de todos é o sifão, que é o sinete que você basicamente pode pegar o poder de qualquer pessoa. Gente, não tem quem me convença de que ele não é o melhor do mundo. Tem milhões de poderes diferentes. Você pode escolher, unido, unité, hoje eu quero fazer tal coisa. Sabe? Consegue meio que sugar esse poder e ela pode usar ou transferir. Pra mim, a pessoa que tem o sifão é assim, a mais foda de qualquer lugar, porque ela pode pegar o poder de todo mundo. Bom demais! Bom demais! Você pode fazer literalmente tudo. Se alguém me perguntasse qual poder eu queria ter esse, o poder de roubar poderes dos outros. Enfim, os verdadeiros protagonistas são os dragões. Gente, pra mim, é o ponto alto desse livro, dessa história. É o brilho, é a cor, são os dragões, porque são divas temperamentais que seguem as próprias regras. Isso quando seguem, né? Porque a Sgale, que é a dragão do Dayren, ela nem segue as regras nem dos humanos, nem dos dragões. É uma diva, um ícone atemporal. O Tyrion, que vai ser o futuro dragão da Violet, é o maioral. Pra mim, o livro é inteiro sobre ele, porque eu me apaixonei mais por ele do que pelos Dayren. Embora, se você for ver bem direitinho, eles são a mesma pessoa. Dragão, pessoa. A Andarna não preciso nem falar, né? Uma fofa, uma querida. Até me fantasiei dela uma vez, né? Pra ir pra Noite dos Sonhos. Vocês viram lá no meu Instagram. Então, assim, eu amo a diva. E eu acho que é isso. Meu Deus, falei muito. Eu acho que esse vídeo tá enorme já, né, gente? Eu achei que o vídeo ia ser super curtinho e ele tá gigantesco. Tudo isso pra dizer que eu indico muito Quarta Asa, tá? É uma leitura excelente. Vocês não vão se arrepender. Eu acho que o único defeito de Quarta Asa é que é uma saga que ainda está incompleta. Então você tem que ficar esperando a autora lançar os outros livros. E aí você fica curiosa, porque ela sempre termina o livro com uma bomba. Sabe? Nunca é um término calmo. Ela sempre termina com uma bomba. Pode se preparando, tá? Quando for chegando no final, pode sentir que as paredes vão estremecer. Ela vai trazer uma coisa assim, bombástica. E aí você tem que esperar. Que isso? 6 meses, 1 ano... pra poder ler o próximo. E você fica com aquela bomba. Não,
não, eu me recuso. Mas assim, já temos 3 livros de 500 a 800 páginas cada. Então, também, até você terminar de ler tudo, já lançou o próximo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Quem já leu Quarta Asa, me conta nos comentários o que vocês acharam. Quem não leu, me conta se vocês têm vontade de ler. Quem assistiu o vídeo até aqui, comenta esse emoji pra eu saber que você viu tudo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Aproveita e me segue nas outras redes sociais, @VictoriaBeatriz, pra ver tudo que eu posto em primeira mão. É isso, meus amores. Um mega beijo e até a próxima. Tchau!